década de 80 toda, que é Roberto Dinamite. Como é que foi ser médico do Roberto? Foi uma coisa muito prazerosa para mim, né? O Roberto me deu grandes alegrias antes de eu ter o convívio com ele, porque em 74 eu tinha 24 anos e quando houve o quadrangular do primeiro Campeonato Brasileiro, você imagina, o Vasco enfrentando no quadrangular Santos de Pelé, Pelé ainda no auge, Cruzeiro de Tostão e Inter de Falcão. Quadrangular fácil esse, né? E o Vasco conseguiu chegar à final contra o Cruzeiro num jogo duríssimo contra o Santos, que o Vasco fez 1-0. Eu me lembro como se fosse hoje, eu fiquei no gol à esquerda das tribunas, porque só tinha Vasco e um pouquinho do Santos lá onde fica à esquerda das tribunas. E eu fiquei atrás do gol à esquerda das tribunas, que eu sempre ficava à direita, né? Mas nesse dia não tinha lugar. E foi o gol onde o Roberto fez o gol da vitória em cima do Santos. O Vasco fez 1-0, o gol do Luiz Carlos, uma jogada muito bonita do Roberto saindo da área, enfiando a bola para o Zanata, que já chegou cruzando, o Luiz Carlos fez meio de cabeça, meio de peito, 1-0. Pelé empatou de falta, que o Joel reclama até hoje, que o Joel encostou nele, ele botou a mão na coxa do Joel e foi caindo e gritando, caindo, ai, 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 ai. E o Agomar Martins deu a falta a um palmo da grande área, imagina, ele meteu na gaveta, o Andrada nem viu. 1-1, e o empate seria praticamente a desclassificação do Vasco para a final. E o Roberto, aos 43 do segundo tempo, fez o gol da vitória, uma virada de dentro da área fantástica. Roberto voltou da Europa, né? E já estreou contra o Corinthians fazendo 5 gols. Estava nesse jogo? Estava nesse jogo. Trabalhando um jogo espetacular. como torcedor? Eu já estava trabalhando, mas não fiquei no banco nesse jogo. Não fiquei no banco. Mas foi um jogo, assim, espetacular, né? Um negócio inacreditável de se ver. Eu não lembro de nenhum jogador, não sei, eu não posso dizer isso com certeza absoluta, mas não me lembro na história do Vasco algum jogador ter feito 5 gols num clássico. Tem o Edmundo que fez 6, mas já era clássico, né? Foi contra o União São João de Arara. Era um clássico, eu acho que contra um grande clube, eu acho que é um fato, um feito único. E aí fizemos uma amizade muito grande, ele foi meu atleta, eu fui médico dele profissionalmente durante 12 anos e criei uma grande amizade com ele, com a primeira família dele, com as filhas, com a Jurema, com as filhas dele com a Jurema, com o filho, o enteado dele, que era filho da Jurema do primeiro casamento, enfim, a família toda. Depois continuei sendo médico da família, tratei dos filhos dele do segundo casamento, da esposa dele também, enfim. Nós tínhamos uma relação muito além do médico atleta, né? E meu pai tinha uma adoração pelo Roberto, que é uma coisa que eu acho que é insuperável. E eu vou te explicar por quê. Porque meu pai falava assim, quê? Pelé? Pelé? Roberto Dinamite. Tá bom, né? Tá bom para explicar a idolatria, né? Entendeu? E a camisa do segundo tempo, do dia que ele fez o gol número 500, ele deu pro meu pai. Então era uma relação que a gente tinha, assim, de muita amizade. Você tem essa camisa até hoje? Tenho. Meu pai acho que eu estive lá no velório, né, do Roberto, em São Januário, e quando eu fiz aquele percurso ali da social, entrei pelo vestiário, desci, subi no campo, foi um negócio, assim, muito pesado para mim, muito duro, e eu acho que foi muito difícil. É uma perda irreparável, né, doutor? Com certeza. Às vezes eu fico me perguntando se é verdade. Mas é a vida, a gente tem que estar preparado, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que a resposta é meio óbvia, mas eu tenho que perguntar. Vai ser sempre o maior da história do Vasco, né, doutor? Não tem como. Ah, sim, o Roberto sempre foi muito pouco, eu sempre digo isso. Outro dia eu vi até uma reportagem ratificando isso. O Roberto só teve, assim, um reconhecimento da mídia esportiva e da opinião pública, de uma maneira geral, no momento que ele foi embora. Porque se você pensar, maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, ninguém vai nunca pegar. O segundo tem 40 gols a menos, que, se não me engano, é o Fred.
depois é o Romário, depois o Edmundo. 40 e tantos gols, quase 50 gols a menos. Quem é que vai fazer isso? Ninguém vai pegar. Maior artilheiro do Campeonato Carioca. Maior artilheiro dos confrontos Vasco-Flamengo, Vasco-Fluminense e Vasco-Botafogo. Né? Artilheiro da Copa do Mundo de 78, entrando no terceiro do Brasil, né? Artilheiro do Brasil na Copa de 78, entrando no terceiro jogo. E tem uma marca de mais de 750 gols que não tem 20 no mundo. Tá bom ou não? Não tem 20 no mundo com essa marca. Então, é um negócio assim espetacular, né? Espetacular, que eu acho que nunca foi dada a importância que deveria ter sido dada a esses feitos com o Roberto em vida e principalmente com o Roberto ainda jogando. É a impressão que eu tenho. E a estátua? O que você achou dessa estátua do Roberto? A estátua ficou espetacular, né? Pena que tenha demorado tanto, né? Eu acho que corrigiram ali uma falha que já devia ter sido essa estátua feita e colocada ali muito antes do tempo. Ainda digo mais, acho que ela só foi colocada pela proximidade do fim do Roberto em termos da doença gravíssima da qual ele foi acometido. E eu, não é comparando as estátuas, mas enfim, o Roberto tinha ter tido uma estátua antes do Romário, na sua opinião? Menor dúvida. Gosto muito do Romário, um jogador espetacular, mas não tem comparação o Romário para o Vasco com o Roberto para o Vasco. Né? A identidade, a importância do Roberto, por tudo que ele fez, por tudo que ele representou pelos anos todos, eu acho que ele é mais representativo do que o Romário, e sem tirar, obviamente, o mérito do Romário, que foi um dos maiores do mundo, isso não tem a menor dúvida, entendeu? Mas em se falando relação Vasco-atleta, eu acho que não dá para comparar. E o que você achou do endereço de São Januário agora ser Avenida Roberto Dinamite, número 10? Achei espetacular, achei uma belíssima homenagem e, como eu digo, né, as coisas estão sendo reparadas, mesmo um pouco tarde, mas estão sendo reparadas em relação a isso. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.